Será que o Xbox Series S é tão incrível quanto dizem aí? Vamos ver nesse vídeo de hoje? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube dos Gadgets. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar sobre o Xbox Series S, ele tá aqui do meu lado. E eu vou falar um review pra vocês, vou fazer um review pra vocês do que eu achei desse console aqui. Eu tô com ele há 2 meses já e já testei bastante, principalmente nessa TV aqui, que é a TV 4K que eu tenho, NanoCell 5079, tem review dela no canal. E depois vai ter vídeo dele com ela, eu vou explicar melhor como que eles dois funcionaram juntos aí. Mas hoje eu vou falar somente do Xbox Series S, ponto por ponto, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim e se vale a pena ou não pagar aí até 3 mil reais nele, que é o preço de mercado. Eu paguei 2.600, paguei um preço muito bom, ainda parcelei. Ô, beleza. Bom, vamos lá? Bom, primeiro eu queria falar por que eu decidi comprar um Xbox Series S ao invés de esperar aí o estoque voltado do Play 5 ou do Xbox Series X, né, que são consoles nativamente em 4K. E por que eu escolhi fazer isso? Primeiramente porque é um ótimo custo-benefício diante do hardware dele, do que ele oferece por dentro ali e o preço que é cobrado pela Microsoft e pelas lojas oficiais é muito interessante porque você tem um console de ponta com uma ótima configuração, um ótimo hardware para poder jogar e rodar até 120 FPS em alguns jogos, a maioria roda 30, alguns a 60 FPS, mas a qualidade que você tem desse console diante do dia de hoje, dos tempos que a gente vive, né, a pandemia e tudo mais, você tem uma ótima opção ali, principalmente para você que não quer investir mais de 3 mil reais em um console. A gente tem que partir do ponto de que cada consumidor é um consumidor e cada consumidor está em seu momento de vida diferenciado. Então, se você não quer pagar mais de 3 mil reais num console e está estudando algum console para poder investir nessa faixa de preço, esquece PS4, esquece Xbox One, vai nesse daqui que compensa muito, valeu? Vamos lá agora partir ponto por ponto sobre o Xbox Series S. Eu vou falar um pouquinho dos dados técnicos para vocês, mas se vocês não quiserem ouvir, vocês podem pular. É bem rápido, mas é interessante para quem gosta de tecnologia e quer conhecer realmente o que tem por dentro dele. Bora lá? Bom, o Xbox Series S ele conta com um processador AMD Zen 2 com 8 núcleos de processamento, beleza? Ele tem uma frequência de 3.6 GHz e ele tem um chip gráfico RDNA 2 com 4 teraflops e memória RAM de 10 GB. O armazenamento dele é SSD, ou seja, ele é muito mais rápido e você percebe isso inclusive na hora de rodar um jogo, na hora que você vai carregar uma fase para outra, no load, né, no carregamento do jogo, você sente que o jogo carrega muito mais rápido, então você vai sentir uma baita diferença. Você que é ansioso igual a mim, vai sentir uma diferença muito satisfatória, beleza? Ele tem um armazenamento SSD, como eu falei, só que esse SSD ele tem 512 GB, tá? Só que pro usuário é menos de 400 GB disponíveis, são menos de 400 GB que você tem à sua disposição, se eu não me engano são 365 GB, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. Bom, vamos levar em consideração que um jogo bom, ele tem uma média aí de 70 GB, né? 60 a 80 GB, então faz os cálculos aí que você vai perceber que é relativamente pequeno, principalmente se você gosta de jogar várias campanhas separadas, vários jogos separados, aí sai de um, entra no outro e não gosta de ficar só naquele jogo só. Eu sou uma pessoa assim, então você vai sentir um pouco essa falta de espaço aí, mas tem um plus aí positivo que eu vou falar no final. Bom, vamos falar um pouco agora da construção dele. Cara, ele é construído em um material que parece plástico, mas não é plástico, ele é bem mais sólido do que plástico, lembra muito realmente um alumínio, alguma coisa nesse sentido. É bem rígido, não parece ser frágil em nenhum momento. Eu gostei dele, ele é leve, ele é bem pequeno, na verdade. Vamos comparar aqui com a palma da minha mão. Minha mão é gordinha, né? Mas a gente vai comparando aqui, ó, mais ou menos umas 3 palmas assim, ó. É pequeno, é pequeno. Ó, comparado lá na minha cabeça aqui, ó. Pequenininho. Então, a construção dele eu achei bem legal. A princípio o pessoal zoava esse design aqui com condensador de ar-condicionado, fazia comparações e memes, mas já passou essa onda e hoje o pessoal realmente admite que esse design aqui ele é bem moderno, bem interessante sim. Tá, aqui em cima é a parte refrigeradora dele, né, o cooler dele, o calor dele vai sair daqui. Em volta você não vai sentir muito calor não, mas aqui você vai sentir um baita calorzão. Então não coloca ele, por exemplo, dentro de um rack ou de uma estante onde ele vai tampar isso aqui. Deixa isso aqui livre pelo menos assim uns 4 palmos, uns 3 palmos aí, que você vai sentir diferença assim, beleza? Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre performance e desempenho desse console aqui. Vamos lá, galera, eu joguei vários jogos nele da geração antiga e alguns jogos que são otimizados. GTA V ele roda em 30 FPS, eu não senti uma melhora muito grande em relação ao Xbox One. Watch Dogs Legion eu achei bem legal, roda em 60 FPS. The Division 2 roda muito bem, então muitos jogos da geração passada que são otimizados para essa geração, você consegue rodar em 60 FPS, você vai perder um pouquinho de gráfico
gráfico ali, mas a sensação de poder jogar um jogo em 60 FPS é muito bacana. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere jogar o jogo com a qualidade no máximo, mesmo que vai sacrificar os FPS. Mais uma vez, a gente tem que pensar que cada consumidor, cada player é um player, cada pessoa é uma pessoa. Então, mas em questão de performance, você vai conseguir rodar ele muito bem. Os gráficos realmente são bem melhores em comparação à geração passada, e você vai sentir também que ele tem sim uma fluidez muito melhor nos jogos antigos, principalmente nos jogos novos otimizados para ele. Bom, jogos que eu testei nele e eu gostei muito. Assassin's Creed Valhalla, gostei demais. Ele tem a opção, inclusive, ele te dá a escolha de você poder jogar no modo desempenho, no modo qualidade. Eu testei nos dois e acabei escolhendo o modo desempenho porque a experiência de jogar em 60 FPS é muito bacana. Testei também Hitman. Eu vou deixar alguns jogos passando aqui, ó. Vou falar pro editor botar e vocês vão ver aí passando alguns jogos na tela. Eu jogando e vocês vão ver aí a qualidade desse console. Realmente é surpreendente, eu gostei bastante, satisfaz muitas pessoas. Sem contar também que eles têm também, alguns jogos já estão recebendo o FPS Boost, que é uma função que você escolhe dentro do seu console ali antes de iniciar o jogo. Nas configurações você ativa o FPS Boost e ele dá um boost no FPS, ele dá um turbo no FPS do seu jogo, deixa o seu jogo mais fluido com 50, 60 FPS, você melhora muito bem a taxa de quadros. É bem interessante. Tá, vamos falar agora dos jogos otimizados. Realmente os jogos otimizados como Assassin's Creed Valhalla, tem alguns jogos aí que já estão surgindo, Resident Evil Village, entre outros jogos aí que são otimizados para essa geração de consoles. Eles dão um show, eles conseguem rodar muito bem, com uma qualidade muito boa e uma fluidez muito bacana, tá? Obviamente você não vai ter a melhor qualidade possível, porque esse console não é focado em 4K, então se você tem uma TV 4K, tipo a minha, você vai sentir uma pequena redução, mas cara, nada que vai incomodar uma pessoa que tá ali pra jogar e se divertir. Então fica tranquilo que se você comprou uma TV 4K e você tá pensando em comprar um Xbox Series S, ou não comprou ainda porque você tá pensando assim, cara, esse console não é 4K, vai ficar uma merda, né? Vai ficar essa qualidade, fica tranquilo que não é assim. Você tá vendo os vídeos aí, você pode comprovar isso. Bom, agora eu vou falar sobre Quick Resume, que é uma funcionalidade implementada nessa nova geração, que é basicamente ele armazena o seu jogo, ele congela o seu jogo quando você desliga o console ou quando você sai do jogo e abre outro, e você pode retornar ao jogo depois de alguns dias e o jogo vai estar lá. Ele vai abrir muito rápido, ele congela literalmente a sua jogatina e quando você volta, o jogo tá ali do jeito que ele tava, você consegue abrir de novo e joga de boa, sabe? Vou dar um exemplo aqui, você tá jogando um jogo, você vai dar um pause, vai dormir e tudo mais, no dia seguinte você volta e inicia o jogo, em questão de 5 segundos você já tá naquele menu de pause que você deixou ontem e o jogo já voltou a jogar. É muito legal, vou deixar passando aí o vídeo também como que funciona o Quick Resume, você vai gostar bastante disso. Tá. Com TV 4K fica bom? Cara, eu vou fazer um vídeo depois com mais detalhes sobre essa pergunta, mas sim, fica muito bacana. Eu joguei aqui no Cell 579 e ele é muito bacana, ele roda muito bem, eu não senti muito serrilhado, principalmente se você configurar a TV para alguns detalhes ali, como por exemplo a nitidez, deixar ela bem baixa que você vai evitar alguns serrilhados. Existem alguns testes, inclusive, que eu já dei uma olhada, e existem truques que você consegue tirar o máximo de proveito desse console numa TV 4K, então fica tranquilo que fica bacana assim. Obviamente não é a mesma coisa do Series X, por exemplo. No Series X você consegue extrair a melhor qualidade com a melhor taxa de quadros, mas infelizmente nem todo mundo tem condições de comprar um Series X, e aquele que tem, não tem como esperar muito tempo. Enfim, a gente tá num momento de pandemia, né, cara? Ter um joguinho em casa ajuda bastante, então se você tá considerando isso, fica tranquilo que você vai ter uma qualidade boa, não vai jogar jogo que vai passar a impressão de geração passada. Fica tranquilo. Beleza, vamos lá. Pontos negativos. O que eu poderia falar que eu não gostei nesse console, apesar de eu ter gostado de muita coisa? Bom, o primeiro fato que eu acho interessante é que eles poderiam ter colocado um leitor de mídia física nele. Então, já vai aqui um adendo, ele não tem leitor de mídia física. Se você precisar comprar um jogo, tem que comprar ele na loja online, tem que baixar esse jogo e não comprar o CD para poder jogar ali dentro. Isso é estranho, porque quem tá acostumado a comprar e às vezes pegar umas promoções boas de mídia física vai sentir falta disso, mas é uma questão de adaptação, principalmente se você tem uma internet boa. Minha internet aqui era 240 megas e ela funciona muito bacana. Eu consigo baixar um jogo aí de 80 GB em questão aí de 10, 15 minutos no máximo, beleza? Pouquita memória, pouca memória. Realmente esse console aqui, ele tem 360 e poucos gigas ou 380, me corrijam aí de novo, de memória para o usuário. Enfim, é pouca memória se você quer baixar jogos que são jogos assim, muito grandes, jogos bem famosos assim, normalmente são grandes, acabam que consomem muito rápido. Então, por exemplo, você vai instalar um jogo de 80 GB, você não consegue colocar 4 jogos de 80 GB nesse console, já não estoura, tem que ser no máximo 3 e sobra um pouquinho para colocar algum outro jogo ali de 40 GB e tudo mais. Então, é um pouco espaço e tem uma coisa interessante ali, é o seguinte, você consegue expandir a sua memória desse console aqui colocando um HD ou um SSD externo, você de fato consegue, mas você só vai conseguir rodar os jogos a partir desse HD externo ou desse SSD externo se você usar um jogo
jogo da geração passada. Se o jogo ele já foi otimizado, já aparece aquele símbolozinho do X e do S dizendo que ele foi otimizado para Xbox Series, você não vai conseguir rodar esse jogo direto, né, do seu HD externo. Você vai ter que transferir, fazer uma cópia desse jogo para dentro do HD interno, do SSD interno, e aí sim você vai conseguir rodar esse jogo. É um processo chato que você vai ter que fazer dois passos para poder jogar, né? São duas etapas e acaba sendo um pouco chato, sim. Você tem como expandir, né? E aí eu vou engajar agora no terceiro ponto, que é o terceiro ponto negativo, que é o SSD dele original, né, da Seagate, um cartão de memória que você coloca ali e ele transforma automaticamente o seu armazenamento de 300 e poucos gigas para 1 tera, 300 e poucos gigas. Então você ganha 1 tera, né, a mais inserindo esse SSD, esse cartão SSD original da Microsoft. O problema é que esse cartão você encontra no Brasil por mais de R$ 2.500. Então, um custo inimaginável, não vale a pena, não recomendo você comprar esse cartão. Faz os seus malabarismos aí, escolhe aquele jogo que você mais gosta, que você menos gosta, enfim. Não compra esse cartão agora e esse é o terceiro ponto negativo. São esses os 3 pontos negativos, eu não achei muita coisa negativa nesse console. Eu gostei muito do preço dele, gostei muito do que ele oferece, da construção dele. E se você também gostou desse vídeo, cara, deixa o like, acompanha a gente, vai sair mais vídeos sobre ele. Vou falar um pouco sobre um problema que eu tive com o controle dele, o joystick dele. Eu nem falei dele aqui no vídeo porque não mudou muita coisa da geração passada e não compensa pra gente falar sobre algo que não mudou muito. Mas eu tive um probleminha com ele com a garantia, a Microsoft me atendeu muito bem. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco melhor. Quem tiver dúvida, pergunta aí no comentário. E me atendeu super bem, já trocaram o meu controle e já tá aí novo. Eu tô com 2 controles aqui, que funciona muito bem, tá? Mas de resto é isso, eu gostei muito desse console. O que você acha? Você queria comprar? Tem alguma dúvida além dessas? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike, mas fala por quê. A gente tá começando, a gente quer melhorar muito pra vocês aí e dar dicas de produtos realmente sinceras, dicas de quem realmente usa e fala o que realmente achou. E bom, pra quem é esse console? Esse console é pra quem não tem muita grana pra investir num console top de linha, acima de R$ 4.500. Não que a pessoa seja pobre, mas a pessoa às vezes não tem condições ou ela não tem vontade de investir esse valor inteiro, porque pra ela jogar não precisa ser com o melhor equipamento do mundo, ela pode jogar muito bem com um console de entrada. Então, pra mim, esse console é pra esse tipo de pessoa. Esse console também é pra aquele tipo de pessoa que gosta de algo um pouco mais portátil, não gosta de um trambolho gigante na sala. Esse console é pra uma pessoa que também não tem uma TV top de linha, uma OLED ou uma TV da Q70T da Samsung, uma TV que tenha 120 Hz. Então, eu acho que dá pra tirar muita coisa boa desse console se você tem uma TV 4K, principalmente se essa TV tiver HDR, tiver uma tecnologia diferenciada como a NanoCell, você já consegue tirar muito proveito sim. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo.